Olá, bom dia. São 7h54, quinta-feira, 8 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado agora. O Tribunal de Contas da União decidiu por unanimidade recomendar a rejeição das contas do governo federal de 2014. De acordo com o parecer aprovado, houve excesso de gastos e manobras no repasse de recursos a bancos públicos, chamadas de pedaladas fiscais. A recomendação do TCU será encaminhada ao Congresso, que vai dar a palavra final sobre as contas do governo. Aqui, o relatório passa pela Comissão de Orçamento e pelo plenário do Congresso. O plenário do Senado votou 3 medidas provisórias nesta quarta-feira. 2 MPs tratam de assuntos mais técnicos, como liberação de recursos do orçamento e contratos para fornecimento de energia. Mas um dos projetos diz respeito a todo trabalhador que contribui para a Previdência Social. Senador Paulo Paim. A medida provisória 676 foi editada depois que a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto que acabava com o fator previdenciário. De acordo com a MP, o trabalhador vai poder se aposentar quando a soma da idade com o tempo de contribuição for igual a 85 no caso das mulheres e 95 para os homens. Essa regra vale até 30 de dezembro de 2018. A partir daí, o critério muda a cada 2 anos. Em 31 de dezembro de 2018, 86,96. Em 2020, 87,97. Em 2022, 88,98. Em 2024, 89,99. E em 31 de dezembro de 2026, a regra chegaria a 90,100. A proposta uniu parlamentares do governo e da oposição. Conseguiu chegar a uma fórmula que, evoluindo de 2018 até 2026, para homens e mulheres, homens soma de tempo de contribuição mais idade, 100 anos até 2026, e mulheres 90 anos em 2026, crescendo ano a ano, se chega ao entendimento que produz o consenso, o milagroso consenso. A fórmula 85-95, ela é bem melhor do que o fator previdenciário. Para ter uma ideia, com o fator, a mulher e o homem com salário integral só iriam se aposentar com 67 anos. Com a fórmula 85-95, a mulher se aposenta aos 55 e o homem aos 60. A MP também prevê a possibilidade de desaposentação. A pessoa que continua trabalhando depois de se aposentar terá direito a um benefício maior, levando em conta as novas contribuições ao INSS. Isso depois de 60 meses. O plenário aprovou ainda a medida provisória 677. Ela permite à Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, prorrogar até 2037 contratos de fornecimento de energia com indústrias do Nordeste. Sem a MP, as empresas teriam que comprar energia no chamado Mercado Livre, que cobra mais caro pelo serviço. São empresas que demandam um volume de energia que é extremamente significativo e que não conseguiria sequer suprir a sua necessidade de demanda no próprio Mercado Livre. O relator incluiu no texto a possibilidade de que grandes consumidores do Sudeste e do Centro-Oeste adotem o mesmo sistema com a empresa Furnas e um artigo que converte de dólares para reais a dívida da Companhia Energética de Goiás. A empresa precisa dessa negociação. É uma negociação importante que nós estamos trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata. É uma dívida em dólar. Hoje a variação cambial chega a 48%, mais juros de 12%. Essa dívida de janeiro até hoje já rendeu 62%. Mas o líder do Democratas, que também é de Goiás, apresentou um destaque para tentar derrubar esse artigo. Todo esse ajeitamento está sendo feito não é para resgatar a Celg distribuidora, é para envelopar a Celg para ser vendida em novembro de 2015. E a empresa que amanhã comprar a Celg, eu garanto a ela que ela não terá dívida em dólar e nem vai ter que arcar com esses 400 milhões. O pedido de destaque foi rejeitado e a medida provisória segue agora para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram a MP 686, que libera quase 10 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O dinheiro vai cobrir contratos já existentes e abrir 61 mil novas vagas. O texto autoriza ainda o governo a tomar empréstimo para a compra de 36 caças suecos para a Força Aérea Brasileira. Serão 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Os aviões serão entregues entre 2019 e 2024. A Comissão de Relações Exteriores vai debater hoje, a partir das 10 horas, a situação da indústria de defesa brasileira e projetos estratégicos do setor. O convidado é o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. Um dos senadores que pediram audiência pública está preocupado com o ritmo do projeto de monitoramento das fronteiras, o CISFRON. Um desses mais importantes projetos dialoga diretamente com uma questão que é muito importante para a sociedade brasileira, que é a segurança pública. E no núcleo da segurança pública está o consumo e o tráfico de drogas. E, tradicionalmente, todo esse combate é dado na cidade, quando, na verdade, esse combate tem que ser dado nas fronteiras do nosso país, porque essas drogas que infernizam as famílias brasileiras e que fazem com que os indicadores de violência e criminalidade sejam elevadíssimos, próprio mesmo de uma epidemia, esse projeto chamado CISFRON, ele foi concebido para ser implementado em 10 anos e, de acordo com o cronograma financeiro do governo, ele não será implementado em 50 anos, o que demonstra claramente que este assunto deixou de ser prioridade para o governo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater possível fraude em processo administrativo da Superintendência do INCRA de Sergipe. A CPI que investiga irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, se reúne para analisar requerimentos de convocação de depoentes, entre eles o ex-presidente Lula. A Comissão de Educação faz audiência pública para avaliar os programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, especificamente em relação aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Não deu certo mais uma tentativa de analisar vetos presidenciais. Nessa quarta-feira, de novo, faltaram deputados em número suficiente. Do lado de fora do Congresso, servidores do Judiciário garantiram quórum logo cedo. Os senadores também estavam a postos para analisar os 8 vetos, entre eles o plano de carreira do Judiciário. Hoje vota. Eu creio que sim, né? Já não é sem tempo. Não fica bem para o Congresso Nacional esse expediente protelatório. É só os deputados deixarem de ser gazeteiros e aí apertar o botão e votar. No Senado vai dar quórum e acho que na Câmara também. Dentro do plenário, só ao meio-dia foi atingido o quórum mínimo de parlamentares para abrir a sessão. Mas, pela segunda vez nesta semana, faltaram deputados para começar a análise dos vetos. Eram necessários 257, metade da Câmara. Mas só 218 deputados apareceram. Há uma deliberada decisão no sentido de não haver quórum. Muito bem, presidente. Eu vou na Câmara dos Deputados. Alguns partidos que são da base estão cobrando coisas do governo, de cargos, de coisas assim, que estão usando isso como pretexto. Não é discordância política, nem é postura de oposição. Para votar na Câmara dos Deputados Federais tem que ter troca de favores, tem que ter cargos, tem que ter esse jogo de interesses que está bem abaixo do interesse do povo brasileiro. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, lavou as mãos. Eu sou presidente da Câmara, não sou o dono da Câmara. Nem sempre a Câmara faz aquilo que eu desejo, né? Obviamente. Às vezes os desejos coincidem, né? O que eu penso com o que eles executam, mas eu não posso me responsabilizar. Por enquanto, ainda não existe data para uma nova sessão do Congresso. De acordo com o líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, o momento é de parar para avaliar com cautela a situação política e só depois retomar a pauta dos vetos. Agora,
é barriga no balcão, conversar com todo mundo, ter humildade e nome a nome, fazer um mapeamento claro, consistente para saber efetivamente qual é a base que nós temos. Ambientalistas, índios e artistas entregaram nesta quarta-feira no Senado e na Câmara um abaixo-assinado para um projeto de iniciativa popular. Eles querem que o desmatamento zero vire lei. O grupo que recolheu as cerca de 1.450.000 assinaturas é liderado pelo Greenpeace, organização não governamental que atua na área ambiental. A sugestão de projeto de lei proíbe o corte de mata nativa e novas autorizações para desmatamentos. Um projeto de lei que versa sobre a proteção nas florestas e o fim do desmatamento. Mais importante do que o seu conteúdo é a provocação que ele faz de colocar um tema muito sensível hoje no Brasil para dentro do Congresso. A lei ela tem, na verdade, apenas 5 parágrafos, ela é pequenininha, tem 5 artigos, tá? E a gente teve a preocupação de tornar uma lei que fosse viável para esta casa e para este país. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o Brasil tem reduzido o ritmo do desmatamento na Amazônia Legal. Enquanto em 2008 foram desmatados 27.700 quilômetros quadrados, o número caiu para cerca de 5.000 no ano passado, uma redução de 82%. Desmatamento zero para nós é também garantia dos nossos territórios indígenas. Para os ambientalistas, com as terras atualmente abertas no Brasil, é possível duplicar a produção de alimentos sem ter que desmatar mais nenhum hectare. Mas no projeto de lei de iniciativa popular entregue pelo Greenpeace, existe uma exceção. O desmatamento será permitido por até 5 anos em áreas destinadas à agricultura familiar. Hoje, grande parte do desmatamento que ocorre nessas pequenas propriedades, como assentamentos, ela não se dá pela necessidade de abertura de novas áreas. Ela se dá muito pelo abandono que essas populações sofrem com falta de assistência. Então, esse prazo que a gente dá é exatamente para que essa assistência, essa governança para essas populações chegue e elas possam estar aptas a seguir esse novo rumo que a gente está propondo de proteção às florestas. Muitas vezes parece que esse Congresso brasileiro é divorciado dos interesses da sociedade. Então, eu quero ver se eles entendem, de uma vez por todas, que a sociedade brasileira exige o desmatamento zero e eles, como eleitos pelo povo, têm a obrigação de aprovar essa lei agora. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.